Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, espero que esteja aprendendo bastante. E hoje a aula é relativa ao dia 26 de outubro e vamos ver proporcionalidade. Você pode abrir lá na página 12 do livro didático para começar a acompanhar. Então, primeiramente lá é mostrado o desenho de um veículo e mostradas as devidas proporções. Está falando sobre fazer miniaturas, né? As miniaturas fazem de super-heróis, de carros, de prédios, da Torre Eiffel. É muito comum hoje em dia. E na proporcionalidade, para que haja uma semelhança daquela imagem com a miniatura, é necessário guardar as devidas proporções, senão ela destoa e não fica em nada parecido. Aí a gente tem 4,5 metros de extensão do veículo, 1,62 m de altura. A miniatura dele vai ser feita com 25 centímetros nessa extensão e com 9 centímetros de altura. Ao registrar as razões entre as medidas, nós percebemos que o 25, que são os centímetros, dividido por 450, que são os centímetros do carro. 25 são os centímetros da miniatura e 450 são os centímetros do carro real. 450 centímetros, uma vez que ele é de 4,5 metros. A gente já viu essas transformações, né? 4,5 metros dá 450 centímetros. Ao simplificar por 25, chegamos a 1/8. E ao analisar a outra dimensão, a altura, 9 centímetros da miniatura, 162 centímetros do carro real. Ao simplificar por 9 por 9 dá 1, 162 por 9 dá 8. Então nós temos a mesma proporção. Ao reduzirmos esse veículo, né, nesse sentido, reduzimos a 1/8 e na altura reduzimos a 1/8 também. Isso é proporcionalidade, foi reduzido na mesma proporção. Quando duas razões são equivalentes, dizemos que formam uma proporção. Na página 13, falamos sobre a propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho assim, um A está para B, assim como C está para D, eu posso colocar isso aqui em forma de divisão. E após colocar em forma de divisão, eu posso colocar na forma de multiplicação, que fica A vezes D, que é igual a B vezes C. Aí no seu livro tem um esquemazinho que fala que A dividido por B está para C dividido por D. Eu posso multiplicar os meios, ou seja, B vezes C, e posso multiplicar os extremos e formar uma igualdade. É isso que ele quer dizer quando fala que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Que nessa divisão que é igual, para resolver eu multiplico os dois que estão no meio, nesse caso BC, e multiplico os dois que estão no extremo, que nesse caso é AD. Não foi assim que eu aprendi, mas se você quiser decorar dessa forma, não tem problema, você vai acertar. Eu aprendi da seguinte forma, que meu professor chamava de cruz-credo. Cruz-credo. Ele falava isso e eu nunca esqueci. Se A está para B e C está para D, eu posso montar uma igualdade multiplicando em X. Tá? É a mesma coisa. Não erra. Fica A vezes D, assim como está aqui. Fica B vezes C, assim como está aqui. Então você quer fazer produto dos meios vezes o produto que é igual ao produto dos extremos. Mesma coisa que multiplicar cruzado. O cruz-credo. Exemplo, na proporção 3/7, no caso 3 está para 7, assim como 12 está para x. Ao aplicar essa propriedade, nós temos 3 vezes x, 7 vezes 12. Eu estou multiplicando cruzado aqui, tá? Então fica 3 vezes x, que é igual a 7 vezes 12. 7 vezes 12 é 84. O 3 está multiplicando? Passa dividindo. X é igual a 28. Isso aqui é a equação. Nós vimos também há poucas aulas atrás, eu acho que mês passado, resolução de equação, né? A incógnita tem que ficar na esquerda, os fatores numéricos vão para a direita.
Aqui, na página 15, grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas que quando eu aumento aqui, aumenta aqui também. Tá? Lá na frente a gente vai ver as inversamente proporcionais que mudam, não trabalham dessa forma. Aí nós temos que, para pequenos vazamentos, né, podemos representar um dos grandes vilões da conta d'água, que é torneira pingando. Chega a desperdiçar 46 litros de água por dia. Com base nessas informações foi montada uma tabela, onde coloca a passagem dos dias, não em ordem crescente, mas coloca, e o desperdício. Em um único dia desperdiça 46. Em meio dia desperdiça 23. Em 2 dias e mais 12 horas, ou seja, 2 dias e meio, 115 litros. Em 1 dia e meio, 69, ou seja, é o 1 dia do 46 mais meio dia do 23, somou, resultou em 69. Em 5 dias, seriam 230 litros, né? As grandezas envolvidas nessa situação são o tempo decorrido e a quantidade de água desperdiçada. Se colocarmos em ordem crescente, né? Meio, 1, 1,5, 2,5, também teremos uma ordem crescente aqui embaixo. Teremos 23, 46, 69 e 115. Então, são diretamente proporcionais. Quanto mais dias aquela torneira fica pingando, maior o desperdício de água. O vizinho que resolveu primeiro o seu problema com o vazamento diminuiu a conta de luz. E agora vamos a exercício. Vou deixar você acompanhar. Esse é o exercício 2 da página 16. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, calcule o valor da incógnita em cada item. Aqui nós temos um pouco de conhecimento de equações que deve ser aplicado, mas a gente não precisa ter medo, porque já vimos como é que resolve. Só que hoje com o adicional de aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então, repetimos aqui no nosso quadro verde o y mais 1 sobre 2, que é igual a 20. Aliás, y mais 1 está para 2, assim como 24 está para 6. Como é que aplica a resolução? Multiplicando o cruzado, o cruz credo lá. Então fica 6 vezes y mais 1 e o 2 multiplicando 24. Ali no 6 que multiplica y mais 1, aplicamos a distributividade, que já vimos, né, em outros bimestres. 6 vezes y dá 6y e 6 vezes 1 dá 6. 2 vezes 24 é 48. Para resolver essa equação, nós passamos o que está somando, subtraindo. 48 menos 6 vai ser 42. E agora o 6 que está multiplicando passa dividindo. 42 por 6 é 7. Se você quiser fazer daquela outra forma, que você soma o número 6 negativo a ambos os membros e depois divide toda a equação por 6, também está correto. Não está errado. O método que você aplicar aqui vai chegar na solução exata. Você vai chegar nesse y igual a 7 também. Esse foi o item B. O item J é x mais 1 está para x, assim como o 7 está para 6. De novo, aplicamos ali o cruz credo. Observe que no primeiro, o 6 multiplicou tudo que estava no parêntese, né? Ali na letra B. E na letra J também. Lembre-se de fazer isso sempre. Então fica 7 vezes x e o 6 multiplicando x mais 1. 7 vezes x vai ser 7x. 6 multiplicando x dá x, dá 6x, que eu diga. E 6 multiplicando 1 dá 6. O 6x tem que passar para a esquerda. Dessa vez subtraindo. 7x menos 6x é x. E o resultado é 6. E agora, com base nisso que a gente viu, lá nas páginas 16 e 17 tem exercícios bem semelhantes a todos esses. Você não vai ter dificuldade. Vai lá e resolve o que você conseguir. 7º ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do 7º ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aproveitaram bastante aí, né, o final de semana. Agora nós vamos iniciar nossa semana de aula. Na sexta-feira passada nós falamos sobre a autobiografia de Ana Maria Machado. E eu deixei alguns exercícios para vocês
continuarem. Nós tínhamos feito uma parte e aí nós vamos dar a sequência nele a partir de agora. Na nossa aula de hoje, dia 26, nós vamos trabalhar sobre os adjuntos adnominais. Vamos verificar o que ele faz parte numa oração ou numa frase, qual é a sua definição, onde ele se encaixa ali nas suas frases ou orações, tudo bem? Então, sem mais delongas, nós vamos adentrar aqui nas respostas do nosso exercício anterior e já vamos entrar nesse assunto, tudo bem? Vamos lá! Iniciando nossas correções, aí começa já na número 9 da letra B, nós fizemos a letra A na aula passada, que também você tem que grifar aí, ó. Não é somente responder, tá, gente? Por favor, você tem também que grifar aí, ó. Na letra B está dizendo assim: também ganhei uma amiga para a vida toda. A escritora Ruth Rocha, que virou minha cunhada. Aí, no caso, aí está pedindo também para grifar, olha lá, ó. Também ganhou uma amiga para a vida toda. A escritora Ruth Rocha, que virou sua cunhada, certo? Então, você tem que também colocar aí, sublinhar essas palavras. Na 10, está pedindo assim, qual é o tempo verbal? Gente, toda vez que você ouvir essa palavra, tempo verbal, sempre se atente na questão presente, pretérito e futuro. Eu estou aqui sendo bem sucinto no que normalmente você não esquecer. É lógico que o pretérito tem mais outras classificações e o futuro também. Mas quando se tratar de tempo verbal, sempre se ligue nisso. É presente, passado ou pretérito, como você preferir, e futuro. Nesse caso aí, ó, tempo verbal é o passado ou pretérito, tá? Que é a narrativa dos fatos passados que já acontecido. Ou seja, né, a autobiografia é onde o autor, né, se coloca no tempo presente, mas ele se refere ao passado, tudo bem? Vamos seguindo. A número 12, aí é pessoal, tá, gente? Mas aí, no caso, tem uma sugestão, não é que é a resposta, tá? Por favor, no caso aí você tem que colocar a sua opinião. Olha, tá pedindo assim, sua opinião. Aqui se pode atribuir o fato de Ana Maria Machado ter aprendido a ler sozinha antes dos 5 anos de idade. Lá no texto está falando sobre isso, né? Que ela queria ser capaz de ler histórias sem depender da ajuda de outras pessoas. Então, sem depender de outras pessoas. Então, nesse caso aí, é uma sugestão, tá? Mas se você colocou de outra forma, não está errado, é pessoal. Tudo bem? Vamos seguindo. Na número 15 também, tá, gente? Observe aí que quando tiver o final das aspas, cada uma é uma sugestão, tá bom? Não é que no caso das sugestões aí, que é tudo isso daí, não. É somente uma questão de ser cada uma sugestão, tá bom? Também, na número 16, ela pede a segunda pergunta, que é pessoal. No caso, ó, que livro marcou a vida da escritora? Aí, no caso, são Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, que ela descreve isso na sua autobiografia. Aí ele pergunta, você já leu essa obra? Aí você responde, sim ou não, certo? Aí o número 17 também é pessoal, tá ok? Vamos seguindo. A 18 também, pessoal, tá, gente? Na número 19, está pedindo assim, analise a palavra destacada. No caso, ali a palavra destacada, nesse trecho, gente, é a palavra mergulhar. Olha aí, eu comecei a mergulhar em leituras como o Almanaque do Tico Tico e os livros de Monteiro Lobato. Aí na letra A, ela está perguntando assim, com que sentido a palavra mergulhar foi usada nesse trecho? Aí, no caso, foi usado no sentido de envolver com intensidade. Ou, se você colocar também, no caso, ela se dedicou
vamos dizer assim, extremamente, houve uma dedicação, algo envolvido em relação a isso, não está errado, tá bom? Na letra B, lógico, não tem como, né? Vai colocar no sentido literal, não tem como. Mergulhar em leituras, não tem como. Então, no caso, é sentido figurado. E na letra C também é pessoal, tá? Aí, no caso, a sugestão ali do sentido mergulhar, literal, mergulhei na piscina, ou mergulhei no rio, mergulhei no mar, e aí você coloca, tá bom? E no sentido figurado, mergulhei nos estudos, mergulhei nos jogos, enfim, é pessoal, tudo bem? Na número 20, está perguntando assim, ó. Certo dia, Ana Maria Machado ganhou um diário. Acontecimento que abriu as portas para o exercício da escrita. Qual é o sentido da palavra destacada neste trecho? Aí está ali no trecho. Saí escrevendo furiosamente no diário. Aí tem a letra A com muita raiva, fúria, ou letra B com muita vontade, descontroladamente. E aí, no caso, é lógico, né? Como é uma palavra, aí também está no sentido figurado, então a letra B, tá ok? Número 21 também é pessoal e também tem as sugestões aí, para que você possa quiser também colocar, não tem problema, tudo bem? Vamos continuando. Aí também, número 22, está pedindo para você sublinhar, certo? Então, essas aí é para você sublinhar, são as palavras que identificam, permite identificar o tempo em relação aos acontecimentos, tá? Aí, ó. Na letra A, quando era criança. Na letra B, com menos de 5 anos. Então, ou seja, tudo que está se relacionado ao tempo, gente, certo? A uma época, no caso ali, quando ela era criança, com menos de 5 anos. Aí, no meu aniversário de 7 anos, tudo está se relacionado ao tempo. 23. Por que as expressões que permitem identificar o tempo são importantes em uma autobiografia? Por se tratar um texto narrativo, né, por ser um texto narrativo de rememoração. O que é rememoração, gente? Dicionário. E o tempo e o espaço são elementos constitutivos de uma autobiografia. Se não existissem essas marcações, a narrativa ficaria confusa. Em outras palavras, gente, se não tiver marcação de tempo, não seria praticamente uma autobiografia. Poderia até ser um conto fantasioso, fictício, poderia ser qualquer outro gênero, menos biografia, porque a biografia e também a autobiografia, elas se tratam em relação a relembrar a questão principalmente de tempo, a questão do passado, como nós já vimos em exercícios anteriores aqui, certo? Continuando.
Certo, gente. Agora chegando no nosso assunto de hoje. Vamos lá. A frase aí está dizendo aí, aquela autora brasileira publicou um livro infantil. Nesse caso aí nós temos o quê? O sujeito qual é? Aquela autora brasileira. Por que ela seria o sujeito? Porque nós perguntaríamos para o verbo. No caso, o verbo aí, como você já está lendo aí embaixo, é o publicou. Né? Quem publicou o livro infantil? Aquela autora brasileira. Aí, no caso, ele é um verbo que é verbo transitivo direto, indireto ou indireto. Então, no caso, ele é um verbo transitivo direto. Né? Quem publica alguma coisa. Então, no caso, como não tem um artigo aí, então, no caso, é um verbo transitivo direto. E aí, o predicativo do verbo verbal, né? Publicou um livro, né? Um livro infantil, né? No caso, publicou um livro, um novo livro. E aí, o objeto direto, um novo livro, que é um núcleo. No caso, o novo não está aparecendo, tá, gente? Deve ter tirado, mas no caso aí está fazendo parte, tá ok? Vamos lá, vamos ao que isso não interfere. Vamos lá. Os substantivos autora e livro estão acompanhados de outras palavras. Observe aí, ó. Aquela autora, um livro infantil, certo? Então, no caso aí, observe aí o que? O pronome aquela. Esse aquela, gente, é um pronome demonstrativo, certo? E o adjetivo brasileiro? Alguém sabe me dizer que tipo de adjetivo é esse, gente? Não, esse mesmo. Então, ou seja, o adjetivo brasileira acompanha o substantivo autora. Da mesma forma, o artigo 1 e o adjetivo infantil estão ligados ao substantivo livro. Como estão junto a um nome, se liga nessa parte aí, tá, gente? Como estão junto a um nome, aí está lá entre parênteses, substantivo, especificando o seu sentido, essas palavras são classificadas sintaticamente como adjunto adnominais. Eu quero deixar aqui, vou explicar bem bacana para vocês. Observe. No caso, nós já sabemos aqui que o substantivo autora e há o pronome, no caso aqui, né, não pode fugir da tela, há aqui um pronome e há também aqui um adjetivo. O que está acontecendo? No caso aqui, ele está me permitindo saber quem é essa autora. Ela não é uma autora aleatória, ela não está ali sem nenhum sentido. Não, ele está me especificando. Por que eu pedi para você se atentar nessa questão aqui, ó? Como estão junto ao nome. Quando você vê junto ao nome, está se ligando ao adjunto, ou seja, ele está junto ou próximo de alguma coisa. Então, no caso, por isso que se chama adjunto. Por que se torna adnominal? Porque está junto ou próximo de um nome, que no caso nós vimos que é o substantivo. Voltando aqui para o primeiro exemplo. No caso, a autora. Quem é essa autora? Aquela que é aquela autora brasileira. Então, no caso, ele me auxilia no sentido, como eu disse para você, não é uma autora qualquer, é aquela autora brasileira. No caso ali do segundo exemplo, observe aqui, ó, livro, nós já sabemos que ele é um substantivo, que até é um substantivo comum. Entretanto, ele está especificando, ele é um livro, mas é um livro de quê? Infantil. Então, ou seja, você consegue conhecer a respeito do adjunto adnominal, que acompanham o nome. No caso, ali é o substantivo, tudo bem? Vamos continuar a nossa explicação aqui, vamos lá. Os adjuntos adnominais são termos acessórios da oração, porque pertencem a outros termos. Assim, aquela e brasileira pertencem ao sujeito, e infantil ao objeto direto. Aí vem lá, as principais classes de palavras que podem ter a função de adjunto adnominal são, aí vem aí, gente, ó, o artigo, aí você
Sempre se atente nesses aí, tá, gente? Esses são os que mais vão aparecer como adjuntos adnominais, tá? Artigo, aí vem o, a, os, as, uma, uns e umas. Aí vem aí o adjetivo. Bom, belo, feio, alto, resistente. Gente, eu quero que você... Vou deixar no final aqui dessa aula, vou deixar para você um exercício fora parte do que você vai fazer. Só para você compreender um pouco mais, tá? O numeral. Observe, gente, que o numeral ele tem 1, 2, 3, quinto, sexto. Só que você olha lá no artigo, também tem um, professor. E agora? Como é que eu vou saber quando é um numeral e quando é um artigo? Já a gente vai chegar nessa parte. E o pronome? Aí você se você não conhece, aí você tem que conhecer bastante os pronomes, porque tem vários pronomes, tá, gente? Pessoal, aí vem caso reto e oblíquo, vem demonstrativo, vem indefinido, tem vários. Vamos continuando aqui. Além do sentido, qual é a diferença sintática entre os dois períodos? Os alunos são estudiosos, aí o sujeito, os alunos, núcleo do sujeito, aluno, adjunto adnominal. O verbo de ligação são, lembra lá? Ser, está, permanecer? Então vamos lá. Predicativo do sujeito, estudiosos, e o predicado nominal são estudiosos, certo? Aí vem os alunos estudiosos, chegaram, aí vem o sujeito, os alunos estudiosos, núcleo do sujeito, os alunos, o adjunto adnominal, os estudiosos, o verbo intransitivo, né, que chega em algum lugar, certo? Então por isso que ele é intransitivo, tá? E o predicado verbal chegaram. Conclusão, no primeiro período, ou seja, na primeira frase ali, na primeira oração, o adjetivo estudiosos não faz parte do sujeito, certo? Já no segundo, ele é um adjunto adnominal, porque ele está fazendo parte, ele está especificando, certo? E é isso aí você faz as atividades que começam da página 16 até a página 20. Vou voltar aqui somente para que você se atente. Gente, eu quero que você faça uma pesquisa a respeito dessas classes gramaticais. Artigo, aí vem adjetivo, numeral e o pronome. Não precisa se aprofundar, não é para copiar, é somente para efeito de conhecimento. Por quê? Porque esses aqui que vão fazer parte, nós vamos trabalhar por muitas e muitas vezes. Por exemplo, adjetivo. Você sabe quantas classificações tem nos adjetivos? Você sabe quais são? Eu só citei 3 aqui para vocês em relação aos pronomes. Então você tem que... Essa diferença que eu falei para você, quando aparece um no artigo e um que também é numeral, qual a diferença entre eles? Então eu quero que você faça essa pesquisa. Professor, não tem como explicar? Aqui agora não, porque nós temos que seguir outras partes, mas eu quero que você faça essa pesquisa. Adjetivo eu já expliquei para vocês, pronomes também, artigos também. O único que eu ainda não expliquei muito para vocês foi o numeral, mas ele também não faz muita distinção entre o artigo e o numeral. Para você, em caso quando você fizer a pesquisa, você mesmo vai identificar, certo? Então, faça as pesquisas. Não é obrigatório, tá? Isso aqui é opcional, mas um conselho que eu lhe daria seria muito bom se você conhecesse um pouco mais sobre isso. Certo, turma? Sem mais delongas, vamos para a nossa mensagem para encerrar? Vamos lá! A mensagem de hoje vem de Aristóteles, filósofo grego, que ele diz: a dúvida é o princípio da sabedoria. É isso aí, turma. Vamos finalizando. Boa segunda-feira para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.